Paz de Deus, amados. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Juízes 4. Juízes 4. Nós vamos ler e em seguida nós vamos orar para que Deus possa estar usando esse humilde servo na presença dele. Amém? Juízes 4, dos versos 17, do 14 ao 22. Juízes 4, do 14 ao 22. Amém? E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens diante do avanço de Baraque. O Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército a fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Haroset Hagoim. Desculpe se eu estiver falando errado. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. Grave esse nome, irmãos. Jael. Mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber, Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, me dê um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Amém? Amados, Deus me tocou com essa palavra, com essa história, muito na minha vida, primeiro. Falou comigo antes, primeiro. E ele me deu essa palavra sobre essa pessoa, Jael, que é muito pouco falada na Bíblia, quase tem pessoas que nem conhecem, né? Jael, que não ouviu falar de Jael, não conhece a história de Jael, né? Até conhece Sísera, né? O comandante dos exércitos, mas Jael, poucas pessoas falam de Jael. E aí, em Juízes 5:24, logo na página seguinte, aí, Juízes 5:24, Débora diz:
que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Eber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Então, depois dessa vitória, né, Débora declara isso. Débora era profetisa, né? Mas Jael não. Jael não era profetisa. Ela não era comandante de exército, né? Ela não era nada. Ela montava tenda. Naquela época, as mulheres costumavam montar tendas, né? Eram elas que costumavam montar as tendas. Existem personagens, né, que aparecem muitas vezes na Bíblia, mas existem outros que aparecem apenas uma vez e, mesmo assim, marcam história, né, para sempre. Jael é uma dessas pessoas. Jael, ela não era profetisa como Débora, ela não era líder militar como Baraque, que foi lá e derrotou o exército, e ela não comandava exército nenhum. Era uma simples mulher que montava tenda, estava na sua tenda. Ela era apenas uma mulher simples, que vivia em tenda. Mas Deus decidiu usar essa mulher para derrubar o homem mais poderoso daquele tempo. Císera era um comandante poderoso de exército. Um comandante muito poderoso que durante 20 anos perseguiu o povo judeu. Durante 20 anos, o povo judeu viveu debaixo da opressão de Císera. Olha só, 20 anos. E foi derrotado na mão de uma mulher. Acabou morto nas mãos de Jael. Ele tinha 900 carros de ferro e um exército muito grande. Mas foi ali que ele perdeu sua vida. E Deus estava à frente e derrotou o exército todo a fio da espada com Baraque. E a profetisa Débora que falou para ele que fosse. Mas não foi Jael, foi Débora. Débora era profetisa. Jael não era. Mas ela foi usada grandemente por Deus. Ninguém imaginava, né, que a derrota desse homem aconteceria assim, em uma tenda simples, né? Ninguém imaginava que ele ia ter o seu fim numa tenda tão simples por uma mulher. Que Deus fosse usar. Já de antemão, Deus já tinha preparado o caminho, Deus já tinha colocado aquela mulher lá, Deus já tinha colocado, ela já tinha feito aquela tenda, ela já tinha preparado tudo. Deus, ele vai à frente, ele vai comandando, ele vai sempre abrindo, ele vai à frente das nossas lutas. Às vezes você pensa que está passando por uma luta e não entende por quê. Mas Deus está lá na frente e Ele sabe tudo, todas as coisas, Ele sabe e prepara para você. E Ele te coloca no melhor. Não é verdade? Quantas vezes nós nos vimos derrotados, tristes, cabisbaixo, choramingando, e quando você vai ver lá na frente, acontece uma coisa que Deus te coloca ali na vitória. E você fala, nossa, olhando para trás agora, eu estou dando risada do que aconteceu. Não é incrível? Acontece muito isso, né? Então, Deus não procura pessoas famosas, irmão. Deus não procura ninguém estrelinha, não. Deus não procura pessoas famosas. Deus, ele procura pessoas disponíveis. Pessoas que se colocam à disposição. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui na obra de Deus e devemos nos colocar à disposição sempre, em todos os momentos de nossas vidas. Não só aqui dentro, mas lá fora também. Né? Deus, ele usa pessoas improváveis. Jael não era uma pessoa conhecida em Israel.
Não era. Ela não era uma guerreira. Não era guerreira. Era uma montadora de tenda. Montava a tenda dela, né? Simples. Morava em tenda. Não era guerreira, ela não era líder espiritual de nada. E mesmo assim Deus decidiu usar Jael. Quantos de nós aqui podemos ser uma Jael? Ou um Davi? Ou um Sansão? Ou, sei lá, irmãos, ou você mesmo, ou um Renato, ou um Luiz, né? Enfim, quantos de nós podem ser usados por Deus como pessoas simples, sem mais nem menos, da noite para o dia? De repente, Deus te colocou ali, naquele lugar, e era ali que Ele vai te usar, e as coisas vão acontecendo, e quando chega em você, ali acontece, e você se surpreende, até você se surpreende, né? Porque Deus surpreende, Ele usa pessoas improváveis. Amém, irmãos? A Bíblia mostra várias vezes Deus escolhendo pessoas improváveis, né? Davi era um pastor de ovelhas, Deus usou Davi grandemente, né? Uma pessoa simples, um menino mirradinho, todo mundo achava que era o outro, e era aquele caçulinha, era aquele pequenininho que Deus usou. Gideão se via como o menor da casa, e foi Gideão que Deus usou. Pedro era um simples pescador, e Deus o tornou pescador de homens. Deus o usou como discípulo. Jesus o escolheu como discípulo. Maria era uma jovem simples, e Deus escolheu Maria para trazer à luz o nosso mestre, o nosso Rei Jesus, através de Maria. Uma pessoa simples. Deus não procura pessoas perfeitas, amados. Ele não procura pessoas perfeitas. Quem se achar perfeito não está sendo usado por Deus. Ele não procura pessoas perfeitas. Não queira ser perfeito. Ninguém é perfeito. Só Deus. Nós não. Nós somos simples, humildes, para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para nos usar como seus servos. Ele procura pessoas e corações disponíveis. Disponíveis. Muitas pessoas pensam, né, que Deus usa apenas pastores, né? O pastor vem aqui, ele fala muito bem a palavra de Deus, o Renato, pessoas que estão acostumados a pregar a palavra de Deus, Adinho, e muitas pessoas na obra de Deus em outras coisas, né? E aí você começa a pensar que Deus usa apenas essas pessoas, pastores, pregadores, líderes. Mas Deus, Ele usa pessoas comuns, pessoas simples. Ele usa eu, Ele usa você, Ele usa todos nós. Basta você ser disponível a Ele. Quem está disponível, né? Estamos disponíveis, né? Amém? Todos disponíveis a Deus, né? E é isso que nós precisamos fazer, estar disponíveis. Ele usa alguém, por exemplo, que ora em casa. Ele usa alguém que evangeliza no trabalho. Por exemplo, você gosta de conversar com alguém no teu trabalho e de repente você começa a evangelizar essa pessoa, ele vai te usar. Mas você precisa estar disponível. Você está no teu trabalho, você está disponível se você tem uma oportunidade de falar com uma pessoa? Ou você vai se encolher e falar, eu queria tanto falar, Deus está me tocando para falar para ele ou para ela, mas eu tenho medo. Ele pode não gostar. Mas Deus é contigo, amado. Ele está à sua frente. Deus não anda atrás de ninguém. Ele anda à frente para
abrir o teu caminho, para preparar para você. Se ele entregou aquela pessoa e você foi tocado pelo Espírito Santo, vai. Tenha coragem. Se coloque disponível para falar do teu trabalho. Alguém que ajuda também, alguém que precisa, também está sendo usado por Deus. Às vezes você vê uma pessoa precisando de um favor seu, necessitando de uma ajuda, e você pode fazer isso, mas você tem medo de oferecer ajuda? Você tem medo de se mostrar preocupado e disponível para uma pessoa? Ou você vai e ajuda, né? Eu amo essa igreja, amados, porque é um povo tão unido. Um povo que se coloca à disposição para ajudar pessoas. Um povo que se coloca à disposição para oferecer ajuda. Eu fico comovido, realmente, com as pessoas que fazem isso. Eu sou muito grato. Mesmo que às vezes não dá certo, por alguma razão minha mesmo, e a pessoa se colocou para me ajudar. Isso me comove muito, irmãos. Isso me constrange, me ajuda, me deixa feliz. A felicidade é imensa no meu coração quando alguém faz isso. Eu sou muito grato. Isso já aconteceu várias vezes aqui. Nós temos irmãos maravilhosos, maravilhosos, disponíveis, pessoas de Deus, servos, simples, humilde de Deus. Isso não constrange você, amado? Isso não é maravilhoso você saber que você está no meio de um povo assim? É gostoso, né? É maravilhoso. Não percam isso, amados. Não deixe perder isso. Nós somos esse povo. Essa igreja aqui é povo de Deus. Não perca isso. Não deixe perder de vista. Continue. Alguém que intercede pela igreja, né? Enfim, Deus, Ele usa quem Ele quer usar. Mas você precisa estar disponível. Disponível. Deus, Ele escreve grandes histórias através das vidas simples e obedientes. Obediência é uma palavra-chave. E humildade, simplicidade também. Né? São palavras que Deus honra, que Deus ama. Naqueles que se colocam à disposição dEle. No seu trabalho, a serviço das pessoas, do seu reino. É assim que Deus quer nos ver. Em comunhão entre os irmãos e com Ele. Juntos, unidos, em um só corpo, que é Cristo Jesus. Deus, Ele posiciona pessoas, amados, estrategicamente. Depois da batalha, Císera fugiu a pé, desceu do carro e fugiu a pé. Baraque foi atrás dos carros. E Císera escapou e foi parar na tenda de Jael. Justamente na tenda de Jael. Uma pessoa que manuseava bem um martelo e uma estaca. Não é verdade? Olha onde foi parar, né? Num lugar simples, mas em uma pessoa que estava disponível. Isso não foi coincidência, amados, mas foi providência divina. Deus é que preparou isso. Foi Deus que preparou tudo isso, tanto a batalha quanto a vinda de Císera até aquele lugar, até aquela tenda. Deus já havia posicionado Jael naquele lugar. Olha que impressionante. Deus já tinha preparado para usar Jael.
Talvez ela nem soubesse disso. E eu acho que não sabia mesmo. Mas ela fez o que precisava ser feito, porque foi uma mulher de coragem. Quantos de nós teríamos coragem de fazer isso? Vendo aquele homem poderoso dormindo e devagarinho fincar ali uma estaca na têmpora dele. E se ele acordasse? Ele ia te matar. Quantos de nós teríamos essa coragem? Ela teve. Jael se colocou à disposição e Deus esteve com ela. Muitas vezes nós vemos isso na Bíblia, né, mas José, ele foi enviado ao Egito antes da fome, muito antes da fome. Tudo aquilo aconteceu. Ele foi vendido como escravo, ele foi levado, ele foi preso. Ele interpretou sonhos. Ele foi usado grandemente por Deus para depois se tornar o grande homem que ele se tornou, e tudo aquilo acontecer, a fome aconteceu, depois 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Deus usou a José. Mas ele foi antes de José preparar. Esther, ela foi colocada no palácio antes da ameaça contra os judeus. Ela não foi depois, os judeus estão sendo ameaçados, eu vou para lá. Não. Deus colocou Esther lá antes, já preparou antes. E aí depois sim veio a ameaça contra os judeus. E ela foi grandemente usada por Deus. Há pouco tempo o pastor pregou sobre Esther aqui, todos conhecem a história, né, de Esther. Se não conhece, vai ler na Bíblia, que é linda a história dela. Davi, ele foi ungido antes de enfrentar Golias. E aí? Foi antes. Não foi primeiro, Golias chegou, depois Deus foi lá, preciso ungir aqui uma pessoa para matar. Não. Ele foi ungido antes, bem antes. Eu já sabia que ia usar Davi. O lugar onde você está hoje, amado, pode ser exatamente o lugar onde Deus quer usar a sua vida. Aonde você está no seu trabalho, aonde você está na condução, aonde você está numa festa, aonde você está aqui na igreja, aonde você está numa escola, numa faculdade, aonde você está, que Deus te posicionou, talvez Deus esteja querendo usar a sua vida e você precisa se colocar disponível. Deus nos posiciona em lugares estratégicos. No trabalho, na sua casa, na família, na igreja. Você não sabe por que você está aqui? Você não sabe por que você foi colocado misteriosamente na sua família? No seu lar? Para mim foi um mistério. Eu não conhecia a Lúcia. Eu não sabia que eu ia conhecer a Lúcia. Para mim foi algo de Deus. E hoje eu estou aqui, nesta igreja, junto com os irmãos. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui nesse lugar, foi algo de Deus. Eu não estaria na vida da família da Lúcia, conhecendo a Bia, a Isa, e trazendo a Heloísa para ganhar uma mãe, porque a dela tinha morrido. Tão pequenininha. E Deus preparou tudo para a minha vida e para a dela também. Porque ela vivia momentos turbulentos e eu também. Então, eu já contei várias vezes aqui a minha história, irmãos. Os irmãos conhecem a minha história. Talvez você esteja em um lugar hoje, porque Deus quer usar a sua vida nesse lugar. E você não percebeu. Não se colocou à disposição ainda. Talvez você ainda precise fazer isso. Grandes oportunidades podem parecer coisinha pequena. Grandes oportunidades podem parecer coisa boba, coisa pequena. Mas olha só. Quando Císera chegou à tenda, parecia apenas um homem cansado, não parecia? Pedindo água. Ele pediu água, pediu abrigo, pediu proteção, algo simples. Parecia
coisa pequena. Ela receberia aquele homem, dava água, repouso, e o que ele pediu? Proteção, olhando na tenda ali para ver se vinha alguém. Parecia algo tão simples de se fazer, mas aquele momento era uma oportunidade divina, uma oportunidade de Deus. E ela não perdeu isso. Não perca a sua oportunidade pequena que Deus coloca em suas mãos. Não queira coisas grandes. Pode querer coisa grande, mas às vezes a gente não enxerga as pequenas. As pequenas oportunidades, elas são muito importantes. Grandes propósitos de Deus, muitas vezes, começam em momentos pequenos em nossas vidas. Muitas oportunidades espirituais, elas parecem simples, parece coisa pequena. Oportunidades espirituais parecem coisa pequena. Por exemplo, uma conversa com alguém que você encontra na rua, numa condução, que você às vezes nem conhece. É uma oportunidade pequena. E quantos de nós não deixa passar? Deus te colocou ali. Aquela pessoa puxou conversa com você. E você não teve coragem, não se colocou disponível para falar de Deus para ela, de Jesus para ela. Quantos de nós não fazemos isso dia a dia, nas oportunidades pequenas como essa? Às vezes alguém pede para você fazer uma oração, você fica todo encabulado. Naquele momento Deus quer usar você para falar com o teu irmão. Ou com todos os teus irmãos que estão presentes. Às vezes aparece a oportunidade de você orar por alguém que pede uma oração para você e você tem vergonha, fica constrangido. Eu não sei, eu tenho medo, vou pedir para o pastor. Você tem a oportunidade de falar do reino e você não faz. Uma palavra de fé você pode falar para alguém, para fortalecer. Um gesto de amor, amados. Um gesto de amor já é uma grande atitude que nós podemos ter. Pequenas atitudes, amados, eles podem gerar impactos gigantescos no reino de Deus. A sua atitude pequena pode gerar impacto gigante na vida de uma pessoa e no reino de Deus. Se coloque disponível. Reflita sobre isso. Se coloque disponível. Deus está procurando pessoas disponíveis. Se coloque disponível. Deus, Ele usa o que nós temos nas mãos. Jael, ela tinha espada? Não, ela não tinha espada. Jael, ela tinha uma armadura? Não, Jael não tinha armadura. Ela não era de batalha. Mas ela tinha apenas uma estaca e um martelo. Deus usou o que ela tinha na mão. O que você tem na mão? O que você tem na mão para se colocar disponível para o reino de Deus? Ferramentas simples de quem vivia em tenda e Deus usou. Mas nas mãos dela, ela se tornou um instrumento de vitória através disso. Aquilo que parece simples nas mãos de uma pessoa nossa, por exemplo, pode se tornar tão poderoso, amados, nas mãos de Deus, que você nem imagina. A Bíblia, muitas vezes nós vemos, coisas assim. Por exemplo, Moisés tinha um cajado. Moisés tinha um cajado. Deus usou o cajado dele. Davi tinha uma funda. Quem ensinou Davi a manusear aquela funda tão bem? Foi Deus. Deus deu o dom para ele de manusear aquilo e ele matou o gigante. É Deus que vai antes. Se Ele te ensinou a ter um encontro com uma funda, aprenda a usar aquela funda. Se deixe usar. Seja disponível. Davi foi usado através de uma funda e virou rei. Ele matou o gigante com aquilo que ele tinha nas mãos. Deus usou ele, a ferramenta que ele tinha. Sansão, ele tinha uma queixada de jumento. O que é isso?
uma queixada de jumento. Amados, o menino tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou, matou a fome de todo mundo e sobrou, eram 12 cestos. Se eu não me engano, foi isso. Né? 12 cestos. É muita coisa, irmãos, para quem tinha 5 pães e 2 peixes. Deus pode usar os seus dons, Deus pode usar a sua profissão, o seu trabalho, Deus pode usar a sua casa, a sua família, você pode ser usado lá. Deus pode usar a sua história. Deus já usou tantas vezes a minha história. Eu tenho histórias para contar com a minha idade. Eu conheci um rapaz que era bombeiro. Vou contar essa história rapidamente. Conheci um rapaz que era bombeiro. Ele começou a beber, perdeu o emprego de bombeiro. E eu encontrei ele na sarjeta, bêbado. Eu conversei, sentei na sarjeta com ele, conversei, bati um papo com ele. Eu via ele passar às vezes, mas não conhecia essa pessoa. Mas Deus me colocou ali naquele momento. E eu me deixei usar. Eu falei, eu vou conversar com esse rapaz. Eu sentei na sarjeta, na calçada com ele ali e fiquei conversando com ele. Ele falou que falei de Deus para ele, tudo. Ele gostou, começou a ouvir, mas assim, meio embriagado, né? Ele foi embora. Passou um tempo, ele foi na minha casa de bicicleta. Veio perguntar de Deus para mim, eu falei mais um pouco. Amados, esse rapaz hoje é casado com uma pessoa da igreja, e eu não sei, se eu não sei direito, porque não acompanhei mais, mas me parece que ele é pastor de uma igreja. Mas ele, se não é, ele está sendo grandemente usado naquela igreja. Porque eu vejo as postagens dele com uma esposa maravilhosa que ele não tinha, uma família maravilhosa que ele não tinha, porque ele vivia na sarjeta. Perdeu o seu emprego, perdeu o seu trabalho, perdeu a sua honra, perdeu a sua dignidade, todos riam dele. Ele perdeu um emprego maravilhoso de bombeiro e Deus restituiu tudo na vida desse homem. Um gesto que você tem de bondade, de misericórdia por alguém, Deus te usa. Se coloque à disposição, as oportunidades estão aí. Está cheio de oportunidade para falar de Deus. Se a pessoa vai vir aqui nessa igreja, não importa, ele vai ser usado por Deus, ele vai ser trabalhado por Deus e a vida dele vai ser transformada por Deus. Não importa em que igreja ele esteja. Importa que essa pessoa foi ganhada por Cristo Jesus. Foi conquistada. E você foi instrumento. Importa você se colocar como corajoso. O que limita a Deus, amados, não é a falta de recursos, não. Deus usou lá a queixada, Deus usou lá a funda, Deus usou lá a estaca e o martelo. Não é falta de recurso. É falta de disponibilidade. Se coloca à disposição, as oportunidades estão por aí, lotadas. A coragem libera o agir de Deus. Discernir o momento, amados, é importante. Mas adianta você ter visto aquela pessoa na sarjeta, discernir um momento de falar de Deus para aquela pessoa, ou qualquer outra pessoa no seu trabalho, seja lá onde for, e você, opa, agora essa pessoa parece que está querendo ouvir a palavra de Deus, mas eu estou meio sem coragem. Acho que eu não vou, não. Adianta você perceber o momento, discernir esse momento, a oportunidade, e você não fazer nada? Ela é importante você discernir o momento. Mas mais importante, amados, é agir com coragem. A coragem é importante. Mais importante do que discernir. Discernir é importante, tem que observar. Mas coragem é mais importante. E Deus ama a coragem. Deus ama. Jael assumiu um grande risco, ela poderia ser morta na hora de encostar a estaca ali, o cara, opa, ele é um comandante. Ela podia morrer.
mas ela assumiu o risco. Mas ela entendeu que aquele era um momento decisivo e ali ela derrotou aquele grande comandante de exército, né? Císera. A fé verdadeira não é apenas acreditar. Não adianta a gente chegar aqui, acreditar e ter fé. Isso é importante? É importante. Assim como discernir o momento. Ter fé, a verdadeira fé, é importante. Mas ter coragem de agir é mais importante. Existem momentos, amados, que Deus espera a nossa atitude. Às vezes falta, por falta de coragem. Por exemplo, uma atitude de você perdoar. Parece simples. Mas é de coração? Você quer mesmo perdoar essa pessoa? Você perdoa? Você sabe que você tem alguém que você precisa perdoar? Por que não vai fazer isso? Aquela pessoa fez um mal grande para você. A gente precisa perdoar. É atitude. Deus espera isso de nós. Você não consegue praticar a obra se você não praticar o perdão. Não consegue. Você fica travado. Obediência. Deus busca pessoas, espera da nossa atitude, obediência. Tomar uma decisão espiritual, Deus espera isso de nós, a atitude de tomar uma decisão espiritual. Deus espera que você testemunhe de Cristo. Deus espera isso de nós. Muitas vitórias espirituais estão do outro lado de uma decisão de fé. Você tem a fé, mas a tua decisão de fé corajosa, elas às vezes estão do outro lado, você precisa chegar lá. Deus derruba aquilo que parecia invencível. Císera era temido, possuía 900 carros de ferro, durante 20 anos massacrou Israel, sofreu nas mãos desse comandante. Parecia impossível derrotar uma pessoa assim, até porque 20 anos são 20 anos, né? É muita coisa. Mas ele foi derrotado numa simples tenda por Jael. O inimigo que parece invencível pode cair em um instante quando Deus decide agir. Coloque-se à disposição. Tem quantos inimigos na sua vida, à sua frente? Quantos inimigos tem? Você tem muitos inimigos à sua frente? Eu tenho. Eu estou numa batalha lá em casa com bagunça de molecada fazendo maldade no meu portão, chutando com os pés. Terrível. Todos nós enfrentamos batalha, irmãos. Não é só eu, não é só você. Você não é aquele coitadinho que sofre sozinho. Todo mundo tem batalha. Você não está sozinho. Todos nós temos batalha. Eu duvido um aqui que não tenha uma batalha. Eu não acredito. Passa uma vida inteira sem ter uma batalha. Até porque elas fazem parte da vida. Elas são necessárias para que você aprenda. Então, as batalhas são necessárias, as lutas são necessárias. Lutas familiares, lutas financeiras, lutas emocionais, lutas espirituais, enfim, tem uma infinidade. Não dá para a gente ficar aqui listando, porque é grande as lutas, né? Não olhe apenas para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do Deus que você serve. Olha para o alto. O problema que você está enfrentando é grande. Mas olha para lá, para cima, e olhe para o seu Deus e veja o tamanho dele. Ele não tem como você medir. Ele é muito grande. E Deus honra quem cumpre o propósito dele. Você foi colocado em algum lugar, tem propósito. Se você sair desse lugar e for colocado em outro lugar, tem propósito. Aonde você for, amado, tem propósito de Deus. Deus honra quem leva a sério e cumpre o propósito de Deus.
E depois da vitória, Débora declara, né? Bendita seja sobre as mulheres, Jael. Não é legal isso? Maravilhoso, né? Poder receber uma mensagem dessa. Deus fez com que o nome dela fosse lembrado por gerações, né? Deus, Ele honra aqueles que se levantam para cumprir o propósito de Deus. Nós já vamos terminar, mas estou meio fora do tempo aqui, talvez. Né? Muitas pessoas elas vêm buscando reconhecimento humano, coisas assim, mas a verdadeira honra que nós podemos ter, acredite, não é de pessoas, é de Deus. É Ele que precisa te honrar. Não viva aí buscando aplausos, ou, ai meu Deus, ninguém olha para mim, porque eu fiz tal coisa na igreja e ninguém falou nada. Não queira aplausos humanos para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Faça tudo para agradar a Deus. Tudo que você fizer, né? Mas Jael, ela era apenas uma mulher simples, mas naquele dia ela teve discernimento do momento, coragem de agir e disposição para Deus. Que nós possamos ser como Jael, né? E Deus usou ela para mudar a história de uma nação. Quando alguém diz, Senhor, usa a minha vida, Deus começa a escrever a história nova, uma nova história, diferente, quando você se coloca disponível. Vamos colocar de pé, amados? Vamos orar a Deus? Quando alguém se coloca nas mãos de Deus, uma vida comum pode se tornar um instrumento de vida extraordinário. Eu quero agradecer por pessoas que se colocaram disponíveis na minha vida. Pessoas que ofereceram ajuda para mim. Pessoas que se colocaram disponíveis por amor ao irmão, ou pessoas que se colocaram disponíveis na vida de cada um de vocês, pessoas que ajudaram, pessoas que viram a necessidade e não se preocuparam com nada, simplesmente falaram, eis-me aqui, eu te ajudo. Deus é assim, e você deve falar para Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a ajudar o meu irmão, envia-me a falar da tua palavra, envia-me a trabalhar na tua seara, envia-me a fazer aquilo que o Senhor quer que tenha propósito para a minha vida. Propósito. Você não foi colocado em lugar nenhum à toa, tudo tem propósito, amém? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra em nossas vidas, Pai. Nós queremos te colocar, Senhor, colocar-nos disponíveis, Senhor, porque o Senhor é o Deus maravilhoso que cuida de nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, para nós. O Senhor nos honra, Senhor. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos protege em suas asas. O Senhor nos dá todo o amor. O Senhor é tão bondoso, Senhor. Todo o tempo o Senhor é tão bom, Pai, para nós. Oh, glorioso Deus, que nós não, por falta de coragem, Senhor, não deixemos passar as oportunidades. Dê-nos coragem, Senhor. Dê-nos oportunidades de falar da Tua palavra. Coloque em nosso caminho, Senhor, pessoas necessitadas e sedentas da Tua palavra, que o Senhor deseja que elas venham ouvir a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, a Tua sabedoria, para falar de Ti, nesses momentos que foram discernidos, Senhor, que foram oportunidades para nós. Dê-nos, Senhor, coragem para falar, dê-nos coragem para agir.
Mantenha os nossos pés firmes, Senhor, na Tua palavra. Que nós possamos nos manter unidos e fortes em Ti, Senhor. Que este povo aqui possa vencer cada momento e cada obstáculo, Senhor, com confiança total em Ti, Senhor. Porque só o Senhor é bom. Só o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o único Deus sobre toda a terra. O Senhor é o único Deus a quem nós adoramos. O Senhor é o único Deus a quem nós damos graça, a quem nós recebemos graça, a salvação, o amor sem medida. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Nós queremos entregar nossos corações a Ti em confiança que o Senhor vai agir. Eu sei que o Senhor vai agir na vida de cada propósito aqui, Senhor. Eu sei, porque eu confio que o Senhor vai resolver, Senhor, todas as questões da minha vida e da vida dos meus irmãos. Todos nós temos batalha e o Senhor conhece cada uma. O Senhor conhece cada batalha nossa. E nós sabemos que, em confiança no Senhor, na Tua palavra, no Senhor Deus, oh Jesus, que o Senhor vai nos dar a vitória. Eu tenho certeza disso. O Senhor não é um Deus que mente. O Senhor não é um Deus para mentir. O Senhor é um Deus real. É um Deus que nos dá vida. Um Deus que nos dá vida em abundância. O choro pode durar uma noite, mas eu sei que a alegria virá pela manhã. Senhor, nós queremos Te adorar, Senhor, e somente agradecer. É tanta confiança que a gente precisa ter em Ti, Senhor, que nós pedimos que o Senhor nos ensine e nos ajude a ter coragem e confiança. Nós não sabemos fazer isso como convém. Somos fracos, somos pequenos, Senhor, ajuda-nos a crescer nisso, em confiança, em acreditar em Ti, ter fé em Ti, para tomar atitudes. Atitudes de coragem são honradas pelo Senhor, eu sei, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumentos em Suas mãos. Usa o que nós temos nas mãos. Não precisamos de nada que não seja aquilo que o Senhor quer que esteja em nossas mãos. Nossos dons, nossas palavras, enfim, uma estaca, um martelo, eu não sei o que o Senhor quer usar, na mão de cada um aqui, Senhor. Senhor, nós queremos Te agradecer e Te adorar, somente isso, e nos colocar disponíveis a Ti, Pai. É isso que nós precisamos fazer, ser gratos pelo Teu amor e os Teus ensinamentos. Abençoe cada um aqui presente e os que não puderam vir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos.